Sejam todos bem-vindos a mais um Feninger Talks. Eu sou Écio Moraes, diretor do IBGM, e o nosso convidado de hoje para um bate-papo é o Dr. Matheus Jacob. Graduado em Economia pelo INSPER, mestre em Filosofia pela PUC São Paulo, especialista em Liderança e Comunicação Corporativa pela Chicago Booth School of Business e em Retórica e Persuasão pela Universidade de Harvard, Matheus é autor de 2 livros, Coragem de Existir e Homem que Sente, e tornou-se um dos autores mais lidos e comentados nas redes sociais, com mais de 500 mil de leitores. Matheus, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu começo esse nosso papo citando uma passagem do seu livro, O Homem que Sente. Abre aspas. Passado e futuro são inexistentes. Nascem da nossa insegurança, insegura tentativa de enxergar o tempo como uma linha. Na verdade, a vida é só um ponto. No passado residem apenas as lembranças do que já foi, do outro lado estão somente a esperança pelo que há de vir. Nada além disso. Em síntese, se eu entendi bem a mensagem, devemos viver o agora, uma vez que se alimentar do passado pode ser uma fonte de depressão, e o excessivo apego ao porvir, uma fonte de ansiedade. No entanto, Matheus, em meio à maior crise sanitária e econômica do século, onde a incerteza é a palavra mais ouvida e o isolamento social o modus vivendi no dia a dia, como podemos escapar dessa dicotomia passado versus futuro? Perfeito, Écio. Primeiro, eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês. E é curioso, porque esse tema eu tratei no Homem que Sente em 2016, falo de novo dessa questão no passado e do futuro, no Coragem de Existir, já olhando ela um pouco diferente, mas ainda tendo essa visão. Mas é interessante você fazer essa pergunta, porque a gente vê o quanto a gente vai amadurecendo, assim, o quanto a gente também vai se redescobrindo como filósofo e como autor. O que eu falo, Écio, o que eu acredito é que a gente tem que viver o presente, que é muito diferente de viver no presente, que seria só viver no agora, e que é muito diferente de viver no passado ou viver no futuro. Então, qual é um dos problemas que eu vejo e acho que super se relaciona com a fase que a gente está? Muita gente vive só no passado. E aí, com isso, ou você gera o lamento, a depressão, ou você gera até a nostalgia. Se a gente pensar, por exemplo, em empresários, empresas dos mais diversos segmentos, nesse momento a gente não pode viver no passado. Tudo que a gente fez, tudo que a gente construiu em termos de estruturas físicas, agora a gente precisa se reinventar até por uma questão de sobrevivência, tanto individual, então, se a gente pensar em termos de saúde, mas até empresarial. Por outro lado, se eu só penso ou só vivo no futuro, eu só trago essa ansiedade. E eu não sou capaz de agir no instante que é o agora. Se eu ficar, quando as coisas voltarem ao normal, quando as coisas reabrirem, eu vou agir assim, eu vou agir dessa forma, sendo que a gente não sabe, assim, existe uma incerteza muito grande. Passado é concreto, futuro é incerto. O que eu posso fazer? Sobre o passado, eu posso reaprender ou relembrar. Então, assim, algo que eu fiz de errado, sem dúvida eu tenho que revisitar para pensar em como eu faria diferente nesse momento. E algo que eu fiz de certo, ou que eu tive felicidade em viver, eu tenho que relembrar aquilo com prazer, com uma lembrança boa. No futuro, de nada me serve a ansiedade, se eu não for capaz de transformar em intenção, em planejamento. E aí, como é que a gente faz essas duas coisas? Vivendo o presente. Eu só consigo ressignificar o passado se eu estou no agora, eu só consigo me planejar para o futuro se eu agir agora. Então, não é que a gente tem que abrir mão do passado ou do futuro. A gente só não pode viver em nenhum deles. Como também a gente não pode viver só no presente, que isso seria irresponsabilidade. Sim. Você iniciou sua carreira no mercado financeiro, operando com fusões e aquisições. Em determinado momento, abandonou essa trajetória e optou por uma carreira de escritor, de consultor de empresas, com uma proposta mais humanista, mais reflexiva, introspectiva. Em que medida você acha a valorização de um lado mais sensível do ser humano, menos patriarcal, pode nos auxiliar na condução dos nossos projetos de vida, particularmente os projetos empresariais, uma vez que o nosso público são profissionais ligados ao setor joalheiro, a grande maioria empresários? Perfeito.
É muito curioso, né? Eu fui para finanças, mercado financeiro, eu era 100% disso e sabia muito de números. E assim, não sabia nada de pessoas. E aí, obviamente, tive uma série de problemas de negociações, de gestão, porque uma planilha não é suficiente para a gente lidar com isso. Aí, quando eu saí desse mercado, eu nunca imaginei voltar. Eu fui para a área da escrita, da filosofia, eu fui me tornando mais humano. Eu passei a me dedicar a entender o comportamento humano. E aí foi quando meus amigos começaram a me chamar de volta e falar: peraí, o que você está fazendo ali para falar sobre sentimentos, sobre emoção, é de certa forma persuasivo, é de certa forma convincente. Você não consegue vir para cá e ajudar a minha equipe nisso? Ou você não consegue ajudar os líderes da minha empresa a terem esse tato para lidar com pessoas, a terem esse carisma, essa compreensão do outro para lidar com clientes? E aí foi quando eu fiz a jornada de volta. E hoje, eu vejo o seguinte: eu tentei empreender quando eu era do mercado financeiro e hoje eu empreendi de novo como empresário nessa área que hoje eu atuo. A minha inteligência emocional e minha capacidade de se relacionar com clientes, com colaboradores, é 1000 vezes maior. E o que eu ofereço hoje em termos dessa resiliência, dessa sensibilidade, eu acho que é um dos maiores ganhos que os meus clientes podem ter em termos de desenvolvimento como empresários. E aqui tem uma questão que na filosofia, sensibilidade não é uma emoção exagerada. Sensibilidade é o ponto entre razão e emoção. Então, o sensível para a filosofia é onde razão e emoção se tocam. Então, ninguém está falando aqui de você perder completamente a racionalidade, a visão estratégica, a inteligência. Não é isso. É você capaz de entender o outro. E na Conte a gente diz que tudo comunica. Então, assim, uma expressão facial, uma resposta que alguém te dá, uma pergunta que alguém te faz, te mostra as inseguranças, os desejos, os sonhos daquela pessoa, e um empresário se faz justamente nisso, entendendo o outro para saber o que ele oferece, quando oferece e como oferece. Esse é o nosso negócio, entender o que as pessoas precisam, como precisam e quando precisam. E a sensibilidade te dá essa inteligência. Perfeito. O setor joalheiro, Matheus, ele é composto majoritariamente, sua imensa maioria, de pequenas organizações, pequenas empresas. E onde a percepção que a gente tem que ainda existe um modelo hierárquico, patriarcal, a estrutura de cima para baixo. Você vê alguma diferença entre portes de empresas e essa aceitação de uma proposta, de uma liderança mais humana, mais interativa com os recursos humanos das organizações, ou você não vê diferença entre porte de empresa e esse fato? Eu já vi essas questões em todos os tipos de empresas, assim, dos mais diversos tamanhos. Mas uma coisa que eu percebo muito é que essas empresas menores, de uma estrutura mais familiar, patriarcal, muitas vezes desenvolve-se uma cultura que tem uma dificuldade muito grande de aceitar o novo. E aí eu, enquanto empresário, enquanto pessoa que auxilia empresários, eu, na época de mercado financeiro, já fiz a venda de empresas que eram histórias belíssimas, Écio, que era até triste, porque eram empresas familiares que na terceira, quarta geração, por não permitirem o novo, você estava vendendo uma empresa endividada, uma empresa que não soube se reinventar, e era só uma questão de uma reestruturação, quase que o comprador só assumiu o passivo. E era uma judiação, assim, você vê toda aquela história familiar sendo perdida porque faltou comunicação, sensibilidade e abertura para a inovação. E aí eu vejo outras empresas do mesmo segmento, muitas vezes, e vocês devem ter vários casos clássicos disso, que a filha, a neta, que já vinha com uma imagem, às vezes assim, cara, eu entendo o mercado digital, eu entendo as redes sociais, eu consigo trazer isso. E a liderança tinha essa comunicação para abraçar todas essas ideias, e aí quando a gente está falando de sensibilidade, a gente está falando disso, foram empresas que super se deslancharam. Então, acho que no mercado de vocês, que é um mercado onde o digital é um caminho sem volta, e desde o desenho das peças, da renderização 3D, da peça que eu crio, e até o canal de venda, muitas vezes você passa a impactar essa pessoa por uma imagem, porque você sabe o que ela procurou é parecido com aquilo, você está falando de uma digitalização completa. E você está falando de uma sensibilidade muito grande, que eu rodo uma pesquisa, por exemplo, para ver qual tipo de anúncio seria melhor para esse público.
mas eu preciso de uma pessoa que seja capaz de ler isso e interpretar da melhor forma possível. Então, quando eu trago essa inteligência, com essa sensibilidade, eu, sem dúvida, fico completo nisso. E acho que é essa abertura que as empresas menores e patriarcais têm que ter também. Perfeito. Um aspecto mais geral ainda com relação ao momento difícil que a gente está vivendo, essa pandemia do coronavírus trouxe para o debate popular e acadêmico alguma expectativa de um avanço civilizatório para a humanidade, uma expectativa de que a crise iria despertar sentimentos de generosidade, uma maior preocupação com questões ambientais, etc. Por outro lado, concretamente, o que nós observamos é uma crise da globalização, o avanço do nacionalismo e do conservadorismo em países importantes, como os Estados Unidos e mesmo aqui no Brasil, uma tentativa de desmonte de organismos multilaterais, como a Organização Mundial de Saúde, a própria ONU, a Organização Mundial do Comércio, com riscos crescentes para o equilíbrio político mundial. Você, como economista, filósofo, um pensador, como você vê essas macro tendências e quais são as suas expectativas para o mundo pós-Covid? Écio, eu acho que um dos grandes aprendizados que fica, apesar de ser um aprendizado que a gente já deveria ter, é que o mundo é cíclico, né? A gente sempre tem a impressão de que o passado só que é cíclico, mas que a gente chegou num nível de evolução que daqui para frente é um crescimento exponencial ou linear. É um pouco ingenuidade nossa achar que só os antepassados tinham esses movimentos de despertar da razão, do social, do sustentável, e momentos que seriam o oposto disso, da gente ver esse nacionalismo, esse protecionismo retornar. Eu venho numa linha filosófica que a gente diz que eu não sou nem apocalíptico e nem integrado. Assim. Então, não tem essa visão romântica que daqui para frente a gente vai salvar o mundo, mas também não tem essa visão tão apocalíptica de que não há solução para nada. O que eu acho? Eu acho que em momentos de incerteza como o que a gente está passando, esses protecionismos, e aí eu não estou falando só de um nacionalismo, eu estou falando do empresário, eu estou falando do familiar, de várias... A gente tenta proteger o que é nosso. Um dos instintos que a gente tem de defesa, eu estou pensando no meu pai, eu estou pensando na minha família, no meu patrimônio. Obviamente eu penso na sociedade como um todo, mas a gente acaba cuidando primeiro de quem está mais próximo. Depois a gente vai cuidar dos semelhantes. Eu acho que o que vai ficar de lição, Écio, a gente vai ter esse movimento, e aí até pensando aqui em pontos de vista do empresário, tá? Eu acho que depois vai vir um movimento muito semelhante ao da peste negra e do renascimento, que tem-se esse fechamento, não podemos esquecer que o passado é cíclico e o futuro também, tem-se uma reabertura. Então, assim, eu acho, muito indo contra a corrente de alguns pensadores, que o mundo vai voltar a querer o universo físico, o mundo vai querer voltar a ter o consumo, a gente vai estar sedento por essas coisas que a gente nesse momento está restrito. Então, assim, eu vou querer uma festa, eu vou querer uma joia, eu acho, realmente acredito nisso. Por isso que, apesar de comprar, até como empresário, a tese do novo normal, eu não acho que esse novo normal é 100% digital. Quando a gente está falando no caso de vocês, eu nunca vou, talvez possa estar falando uma besteira aqui, ter uma joia que seja digitalizada. O valor da joia está no físico. O valor da relação humana está no físico. O valor da liderança, obviamente, está em interações assim, tá, mas está em eu sentar e tomar um café com o meu colaborador e ensinar algo para ele ali que no digital não me permite. Assim, é o toque, a gente é disso. E a gente não vai perder os 5 sentidos. E assim, como empresário, eu tenho que olhar os 5 sentidos para ser um empresário que vende bem. Por exemplo, de vocês, o visual tem um valor gigantesco, mas eu tenho que ter o tato, eu tenho que pegar, eu tenho que sentir aquilo. E isso, não existe novo normal que substitui isso. A minha próxima pergunta vai exatamente nessa linha, Matheus. O público que está nos assistindo nesse Ninja Talks, a sua imensa maioria é composta por empresários e profissionais ligados ao setor, designers, prestadores de serviço, enfim, industriais de joias, varejistas e tal. A joia talvez seja um dos produtos com maior valor intrínseco de natureza emocional e afetiva. Né? Quando a gente fala de joia, a gente está falando de aliança do noivado, aliança de casamento, a joia da vovó, o anel de formatura. Né? Então, o conteúdo emocional do produto é muito intenso.
Você é consultor de empresa. E como é que você vê, como é que você acha que a gente pode transformar esse apelo intrínseco, natural do produto joia em uma estratégia de comunicação com o consumidor? Uma vez que você também é um expert em comunicação. Se eu vou falar para vocês o que eu faço na minha empresa. Então, assim, não teria forma de eu ser mais sincero do que isso, e é realmente o que eu acredito. Para mim, hoje, a gente tem duas grandes coisas fundamentais que têm acontecido. Uma é nessa digitalização, o valor do dado. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está falando hoje de Big Data, ou, por exemplo, de processos tecnológicos, eu estou falando de eu saber o que a pessoa quer comprar, de eu saber quem é o público igual a ela, de eu saber, por exemplo, a pessoa que visitou meu site, onde ela converteu a compra. Eu consigo hoje subir no Facebook um e-mail de 100 clientes e ele vê quem essas pessoas são, encontra quem é o similar a ela e mostra o meu anúncio para essa pessoa. Então, assim, a capacidade que a tecnologia traz hoje para o empresário e para o segmento de vocês é gigantesca. Eu presto consultoria para algumas empresas na área de moda e a gente está trazendo algumas coisas de inovação que as vendas têm crescido assim absurdamente em momentos de crise, porque a gente está trazendo essa inteligência. Espera aí, você tem uma base de dados de 1.000 clientes, você joga isso no Facebook, ele te traz 100.000 clientes iguais, sabendo o horário que essa pessoa compra, sabendo se ela compra mais para isso ou para aquilo, para avó ou para mãe, e assim, quando ela vai ser impactada. E eu consigo rodar 2, 3 campanhas ao mesmo tempo, Écio, e ver qual está convertendo mais. Isso é inteligência, digitalização sendo jogada ao maior nível do empresariado possível. Assim, para todo empresário, isso é um sonho de consumo. Mas aí entra outro lado, que é, eu estou vendendo ali, talvez, para um casal que nunca teve ainda um bem material, o primeiro bem material compartilhado que eles vão ter, que é uma aliança. Depois vai vir o carro, depois vai vir a casa, depois vão vir os filhos crescendo e correndo. Então, assim, o que você está vendendo ali é humano. Se eu pego essa inteligência, esse dado, e eu coloco a comunicação, o tom humano, e quando eu falo humano, eu não estou falando de um comercial agressivo. Eu estou falando assim, quando eu entrego aquilo para aquela pessoa, o que eu estou entregando? No meu caso, muitas vezes eu entrego voz. Eu treino as pessoas para serem mais expressivas. Você tem líderes que nunca conseguiram se conectar com seus colaboradores e passam a ser uma revolução dentro da empresa. Eu entrego isso. E aí a gente traz essa roupagem humana. O que eu acho é, se as pessoas que forem capazes de fazer essa união, pegar essa inteligência, esses dados, essa inovação, trazer isso sem preconceitos para o novo, porque assim, o vendedor que tem 100 anos de pasta, ele é bom? Ele é bom. O cara que se vendeu ali a vida inteira, o comercial que é bom, ele é bom, ele é bom. Eu sou comercial da minha empresa. E assim, eu adoro isso. Mas eu posso estar em uma sala só por vez. Se eu vou para o modelo de cursos online, uma pessoa que monta uma campanha ali minha, ele impacta 100.000 pessoas enquanto eu faço uma reunião. Então, assim, a gente tem que perder esse preconceito, aquele vendedor persuasivo, individualizado. A tecnologia está aí para isso. Mas se eu for capaz de unir isso ao humano, não tem para ninguém. Porque na área de vocês, a gente está falando de pessoas que estão pelo Brasil inteiro. Você consegue hoje impactar pelo Instagram, pelo Facebook, um e-commerce. Se eu faço com uma linguagem humana, um anúncio bem feito, uma joia pensada, uma coisa que realmente seja artesanal, mas escalável, eu sobrevivo mesmo em tempos de crise. Perfeito. Nós fomos fortemente impactados, né, com todos os setores, e despertou no segmento joalheiro realmente a urgência de se investir mais no universo digital, né? Não é que o segmento até não tivesse investido, mas não na proporção necessária, na velocidade necessária. Ainda é um segmento muito refratário à internet e tudo, mas realmente hoje é inevitável e nós estamos aí buscando aproveitar e superar o tempo perdido nesse segmento. Inclusive, a próxima pergunta minha era exatamente nessa área, né? Um dos principais impactos que observamos no mercado ao longo desse período de isolamento foi o avanço da internet, o engajamento crescente das pessoas nas operações digitais
E eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre essa realidade e as implicações disso para o mundo dos negócios, Matheus. Eu, desde assim, das primeiras semanas desse cenário mundial, dessa pandemia, eu tenho falado com clientes, com empresas que eu trabalho, que é o seguinte: eu realmente acredito que a gente está falando de sobrevivência. Então, assim, a gente está falando de mecanismos de evolução natural e seleção natural. E quando a gente está falando disso, eu não estou falando só do ponto de vista humano, tem toda uma questão humana que eu não vou nem tratar aqui, que assim, é triste, é doloroso, e não estou falando disso. Mas se a gente pegar do ponto de vista empresarial, essa mesma seleção natural vai acontecer. As empresas que conseguirem, nesse momento, saírem de 2, 3, 10, 20, 30 lojas físicas, em 48 horas estarem no digital, são empresas que vão conseguir sobreviver. Eu posso fazer com isso vários outros movimentos, como, por exemplo, trazer um produto que faça sentido para esse momento, para eu estar próximo, para eu mandar um presente para alguém, para eu me fazer lembrado. Assim, dá para eu juntar essas coisas. E uma das coisas que eu acho que seria super interessante na área de vocês, que é o que eu tento trazer hoje para a minha área e para vários outros clientes, o digital não significa perda de sofisticação. O que eu quero dizer com isso? Se eu vou criar uma campanha que vai impactar aquela pessoa ali no Facebook ou no Instagram, a pessoa está navegando ali, ela vê uma postagem da minha marca. Quem vai dizer se isso é sofisticado ou não é o design que eu dou para aquela campanha. É o layout, é a frase que eu escolho. A gente às vezes tem a impressão de que tudo que está na internet sendo empurrado tem que estar sempre sendo empurrado. Não. Dá para você fazer campanhas belíssimas, extremamente pensadas, que tenham toda a linguagem visual da sua marca e que sejam sofisticadas, porque a gente está falando de um segmento que ele é sofisticado. Quem que vai trazer isso? O design, a cara da marca, o branding de vocês. Aí eu coloco isso em cima da ferramenta digital, eu entendo como me conectar com as pessoas e é super curioso. Eu trabalho com alguns segmentos diversos que as pessoas acharam que iam cair as vendas e que as vendas estão subindo pelo seguinte: eu não tenho como estar próximo a alguém nesse momento. Então eu mando uma cesta de cafés da manhã para significar aquela fase da vida. Eu tenho um grande amigo meu que a gente vai ter essa semana, ele vai ter trigêmeos, e a gente vai ter o chá de bebê dos trigêmeos. Vai ser virtual, eu não vou poder estar lá. Mas assim, eu vou querer mandar algo. Então eu acho que esse calor humano que a gente está perdendo do físico, a gente está encontrando formas de compensar. E eu estou vendo marcas que estão fazendo movimentos belíssimos nisso, de você mandar uma cesta de café da manhã para o seu amigo, se você mandar um chocolate. Então, esses bens que a gente pode dizer que são bens de presente, várias marcas estão sabendo trabalhar e estão tendo mais saída do que tinham antes. Por exemplo, cria um conjunto de moletons para ficar em casa e as pessoas estão tendo venda nisso. Então, assim, tem possibilidades que eu junte os dados, o digital, o toque humano e o momento. Eu junto as três coisas: o lado emocional, o lado racional e o contexto. Mais do que nunca, inovação, criatividade e antifragilidade, né? Usando um termo lá do Taleb, né? de você sair mais forte depois da crise, não perca a oportunidade não deixa a crise deixar de ser uma oportunidade para você. Acho que mais do que nunca o empresariado tem que buscar saídas positivas dessa dificuldade toda que a gente está enfrentando. Né? Exato. E tem uma coisa, acho que é a seguinte: nenhum livro de liderança, nenhum livro de negócios preparou a gente para esse momento. Ele pode até dizer que a gente tem que inovar, ele sempre dá uma forma, mas o conteúdo, muitas vezes, é um estagiário da área de marketing da sua empresa que entende mais de Instagram do que você que tem 60, 70 anos de carreira, de empresa. E eu falo isso pelo seguinte: uma das grandes aprendizados que eu tive, talvez, quando eu fiz essa transição do mercado financeiro para ir para a filosofia e hoje para voltar, é ser humilde. No seguinte sentido: poxa, vamos falar de comunicação? Vamos, eu super entendo. Vamos falar de liderança? Vamos, eu super entendo.
Vamos falar de campanha no Facebook? Não. Tem um menino aqui para mim que ele é 1000 vezes melhor do que eu, porque ele cresceu fazendo isso, ele sabe fazendo isso. O que é antifragilidade? É eu não ser um bloco de concreto. Que a primeira que você toma, ele racha inteiro. É eu ser elástico. E eu ser elástico é o seguinte, espremeu aqui, peraí, eu vou para lá. Só que como indivíduo, eu ter todos esses recursos é humanamente impossível. Mas se eu acho a agência certa, o designer certo, eu entendo o contexto, eu entendo o momento, eu aprendo a delegar, é o caminho para essa inovação, é o caminho para esse futuro. Então, eu acho que o líder do futuro, e já é o líder do presente, já deveria ser o líder do passado, né? Ele quer menos centralizar que ele sabe tudo, e ele sabe muito bem gerenciar o que os outros sabem. E eu acho que esse é um momento que a gente está passando, que essa habilidade é o gargalo de sobrevivência. O empresário do setor de joias, que durante 30, 40 anos, ele ditou como aquilo era feito, se ele souber colocar hoje um especialista em Facebook, em mídias digitais, em e-commerce, numa mesa e falar assim, cara, eu sei fazer isso. O que você sabe fazer? Eu sei fazer isso. Então tá bom, então vamos fazer isso. O líder, o empresário que tiver essa agilidade ou essa elasticidade mental, pensando na antifragilidade, vai ser a pessoa que vai melhor sobreviver. E pensando muito em como maximizar seus recursos. O que eu quero dizer isso? Talvez o seu designer, que nesse momento não esteja produzindo peças, ele pode te ajudar a produzir a campanha visual, porque ele é um artista. Ele pode te ajudar a entender qual é a melhor forma de você filmar. E a gente vai entendendo dentro dos recursos que a gente já tem, como é que a gente maximiza isso. Na linha do que você está colocando, Matheus, é muito comum a gente traçar uma analogia nesse momento difícil que a gente está passando, é como se a gente estivesse numa tempestade, né? E né, numa tempestade o capitão do barco tem que ter o sangue frio, não largar a mão do leme e conduzir o barco a um porto seguro, que é o papel do líder empresarial hoje. Quais são os atributos que você julga mais relevantes para o líder do futuro, o líder empresarial daqui para frente? Para mim, tem todas as competências técnicas, obviamente, da indústria ou do setor que esse líder trabalha. Isso é ponto de partida, né? Não posso nem deixar isso. Isso já é mais do que claro. Hoje, eu tenho levantado muito a bandeira que liderar é comunicar. Então, assim, para mim, comunicação é a habilidade que o líder tem que desenvolver, pensando muito no que você falou. Porque se eu estou no leme, obviamente, eu tenho que saber dirigir ali, mas, dependendo do tamanho do meu barco, o mais importante é as pessoas entenderem as ordens que eu dou. E aí, quando eu falo em comunicação, eu estou falando de duas habilidades hoje que para mim são fundamentais. Assertividade. Eu tenho que ser muito preciso na comunicação, porque o tempo da pessoa não entender o que eu quis dizer e ela colocar a vela na direção errada, o barco afundou. Então, assim, eu tenho que ser extremamente preciso. E ser preciso, exige uma humildade muito grande. Eu pensar como o outro vai me entender, muito mais do que o que eu quero dizer. Então, assim, essa humildade de o outro entende assim, então eu vou falar assim. E aí, isso não basta, porque, assim, a mensagem pode ser clara e direta, mas eu tenho que confiar e eu tenho que sentir humanidade nela. E aí tem que ter carisma. Tem que ter uma energia que eu falo assim, eu tô aqui remando, eu tô aqui subindo a vela e eu não sei o que vai acontecer. Mas o calor humano e a energia que esse cara está dizendo, eu vou para onde ele falar. Assim, é a pessoa que ela te mostra, vamos para cá e vamos para cá sim. Hoje eu digo, assertividade convence, carisma conquista. O líder que tem essas duas coisas, ele sabe ser líder humano, ele sabe ser líder coach, ele sabe ser líder elástico, assim, todos esses atributos que tem se falado do líder atualmente, se ele tem essas duas habilidades, ele domina. Muito bom, Matheus. Para a gente finalizar aqui esse papo nosso, excelente, foi um enorme prazer te conhecer. Espero que a gente faça projetos, desenvolva projetos juntos aí para o setor. Ao longo da história, a gente observa que essas grandes crises, sejam crises sanitárias, no momento do pós-guerra, ao final de uma pandemia, né? As pessoas parecem que são tomadas por um sentimento hedonista, né? Uma euforia incontida, uma sensação de renascimento. Né? As pessoas vão para a praça. Né? Você acha que esse cenário pode se repetir no futuro próximo, impactando, inclusive, decisões de consumo ao final dessa pandemia?
Eu só não acho que vão, como já acho que estão. O que eu quero dizer com isso? Indo contra várias recomendações, inclusive de órgãos de saúde, as pessoas já estão tão saturadas desse isolamento que elas já estão nesse movimento de querer ir para a rua, de querer comprar um tênis de corrida, de querer alugar uma casa na praia. E eu falo porque eu tenho visto esse movimento nas minhas redes sociais. Assim. As pessoas já estão... Óbvio que isso, sem dúvida, impactado por toda a questão econômica. Então, assim, se esse crescimento do consumo vai ser em todas as classes e numa escala nacional, não. A gente sabe que tem pessoas que antes eram engenheiros, estavam tendo um salário de 20 mil reais por mês, foram mandados embora e agora estão com um auxílio de 600. Então, assim, o cenário econômico, a gente sabe o quanto ele está passando por um momento super difícil. Mas dentro das pessoas que têm possibilidades, e a gente tem que ser sincero, quando a gente está falando do mercado de joias, a gente está falando de várias classificações possíveis, e aí você tem pessoas que vão ter, sim, possibilidades, eu acho que a gente já vai ver muito rápido esse consumo. Para os cenários onde a economia foi penalizada, qual é a recomendação que eu deixaria para o empresário? As pessoas vão ter que repensar decisões. Talvez eu não faça, por exemplo, uma grande festa de casamento, mas o gesto do pedido é simbólico. Então, assim, só não pode deixar de comprar aliança, né? Aliança é... Exato. Assim, a gente tem algumas simbologias que a joia traz, que várias outras coisas talvez a gente possa abrir mão nesse momento. Mas se o empresário souber trabalhar bem, ele consegue ser um parceiro do consumidor nesse momento. Se ele tratar as pessoas como pessoas, então assim, eu sei que a festa nesse momento talvez não seja possível, porque as pessoas não vão estar ali. Mas você ainda pode no digital trocar uma aliança e todos os seus amigos estarem vendo. Se a gente souber trabalhar essas narrativas, eu acho que a gente consegue pegar nos setores que não foram tão impactados, isso já vem natural, e nos setores onde há mais impacto, eu acho que a gente consegue ser um parceiro do consumidor e ter um consumo sustentável ali, pensando em o que esse consumidor precisa nesse momento. Afinal, a gente está falando de empresários, e a gente não pode fingir aqui que isso não é relevante. Com certeza. Matheus, foi um enorme prazer esse bate-papo nosso. Espero que a gente volte a se encontrar aí no próximo Fininger Talks. Mais uma vez aí agradeço a tua disponibilidade e um abração e nos falamos. Eu que agradeço, para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Eu sou um apaixonado por comunicação, eu digo que tudo comunica, então design, joias, acessórios, sem dúvida fazem parte do meu cotidiano. Deixo aqui de novo um grande abraço e o que vocês precisarem podem sempre contar comigo. Muito bom. Obrigado, Matheus. Um abração para você. Um abraço. Tchau, tchau.